Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, nós faremos abordagem a respeito das lentes esféricas. Mas antes de a gente começar esta aula de hoje, e se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Para poder receber os nossos vídeos em primeira mão, tu ativa lá o nosso sininho. E também compartilho com vocês o nosso Instagram. O nosso Instagram também tem o nome do nosso canal, Física na Rede, Professor Marcelo Martins. Lá a gente tem compartilhado resumos, exercícios resolvidos e mapas mentais dos assuntos aqui abordados no canal. Então já vai lá, já confere o nosso material e principalmente torne-se lá um seguidor, tá? Para poder ajudar na propagação dessa mensagem. Bem, como o tema da aula é lentes esféricas, a pergunta é: o que são as lentes esféricas? Então, note que pela imagem nós temos diversos modelos de lentes, tamanhos e espessuras, tá? Mas o que a gente vai estar destacando nessa aula são as lentes delgadas, esféricas. Delgada porque a sua espessura acompanhada, ou melhor, comparada com o seu raio de curvatura é muito pequeno. Então, é como se a gente tivesse uma lente fina. Então, as lentes aqui trabalhadas seriam lentes finas. Tá bom? Então, o que são as lentes? São materiais transparentes, óbvio, tem que ser transparente, porque a função dela é permitir a passagem da luz, fenômeno conhecido como refração. Então, a luz ela vai passar por meio da lente, e ao passar por meio da lente, ela vai projetar a formação de uma imagem. Bem, mas essas lentes, além de elas serem constituídas de materiais transparentes, ela tem que ser feita por 2 dióptros. Marcelo, o que é o dióptro? Dióptro significa meios. Meios. Então, ela é constituída de 2 meios, sendo um necessariamente esférico, o outro não, ele pode ser plano ou esférico. Então, a gente vai notar nas classificações das lentes, nós iremos perceber alguns tipos de lentes, entre elas a lente de bordos finos e grossos, já eu mostro para vocês. Eu também quero deixar muito claro aqui nesta aula que há uma predominância do fenômeno de refração em relação à reflexão. Nós iremos perceber que mesmo se tratando, tá, de uma lente esférica que permite a passagem da luz, nós não deixaremos de ter a reflexão. Por isso, eu coloquei aqui uma observação que pode ser muito importante no estudo. Vai que, de repente, é colocado uma questão lá na prova do Enem para vocês, né? Que a lente permite reflexão. Aí tu sabe que sim, tem reflexão, porém, há uma predominância do efeito de refração em relação à reflexão. Então, vamos lá, pessoal, para a classificação dessas lentes esféricas. Bem, as lentes elas vão ter 2 categorias. Ou ela vai ser uma lente de bordos fino, ou ela vai ser uma lente de bordos espesso. Geralmente, as lentes elas são utilizadas no ar, tá? Mas, se a gente trocar o meio do ar para outro local, água, óleo, seja lá para qual meio nós iremos, né, nos ater, tá? O comportamento das lentes de bordos finos e espessos irão mudar. Já a gente vai ver um exercício a respeito disso. Ó, então no ar, as lentes de bordos finos, elas terão um comportamento de lente convergente. De lente convergente. Marcelo, o que é uma lente convergente? A lente convergente, ela permite que isso aqui aconteça. O raio de luz, uma vez incidente sobre uma lente, eles vão convergir, eles vão ser direcionados para um ponto. E a gente tem 2 tipos de comportamento aqui embaixo, tá vendo? Se a lente for muito fina, se o seu raio de curvatura aqui, ó, ou melhor, se a sua espessura, que a curvatura dela for um pouquinho menor, ela vai projetar uma convergência um pouco mais afastada dela.
porém, se essa curvatura for um pouco maior, se ela for um pouco mais espessa, né, nós iremos perceber que ela vai convergir, mas ela converge mais próximo esse raio de luz dela, tá bom? Bem, o que isso projeta como imagem? Ela permite, então, que a imagem sofra uma ampliação. Então, nós iremos perceber que as lentes convergentes no ar irão produzir uma ampliação na formação da imagem, tá bom? E aqui nós temos uma representação esquemática. Eu não vou toda hora desenhar uma lente para ti, eu tenho uma lente assim, ó, eu tenho uma lente assim. Não, a representação esquemática, ela é única. Então, quando eu for me referir a uma lente convergente, aí eu já vou me referir esquematicamente nessa seta de duas pontas. Porém, as lentes de bordos finos são no total 3. Ou ela é uma lente biconvexa, que tem esse formato aqui boleado dos dois lados, ou ela é plano-convexa, ela é plano e boleada, ou ela é cavada e boleada, que é o que a gente vai estar chamando de lente côncavo-convexa. Importante saber essa nomenclatura, tá? Já caiu muita questão aí em provas de vestibulares, só falando a respeito da nomenclatura, e aí teria que saber que tipo de lente é essa. Então, a gente já está se referindo a esse tipo de lente como sendo uma lente convergente, se o meio no qual ela for aplicada for o A. Então, a lente convergente, ela tem como função convergir esse raio de luz para um único ponto. Ó, na prática, eu tenho aqui uma imagem. Então, observa que nessa experiência, o raio de luz incidente sobre uma lente, não dá para ver muito bem a lente, mas dá para ver o pós-lente, né? Então, nós notamos aqui a predominância da refração, a convergência desse raio de luz em um ponto lá na frente da lente, e nós também notamos aqui, ó, como são apresentados, o efeito de reflexão da luz. Mas não é a sua predominância, tanto é que está um pouco mais apagado. Tudo bem? Então, isso é uma lente de bordos finos, esse é o comportamento dela, ou seja, ela é uma lente convergente quando ela é aplicada no ar. Já as lentes de bordos grossos, também aplicada no ar, certo? Ela vai ter um papel de diminuir a formação dessa imagem. Então, dependendo, ou melhor, ela vai ser, se ela for aplicada no ar, ela vai provocar uma diminuição na formação dessa imagem. As lentes de bordos grossos, não tem esse nome à toa, olha a borda dela, todos são grossos, né? Ela tem os seguintes nomenclaturas, também são 3. Ela pode ser uma lente bicôncava, cavada dos dois lados. Ela pode ser uma lente plano-côncava, ou ela pode ser uma lente convexo-côncavo, tá bom? Por que essa lente ela acaba afastando, né, ou diminuindo aí a representação da imagem? Porque essa lente, no ar, ela vai ter um comportamento de uma lente divergente. Divergente por quê? Porque o raio de luz, quando incide sobre ela, ele se diverge. Observe que eles ficam mais afastados um do outro. Se a curvatura for um pouquinho menor, nós iremos perceber, pessoal, que nós teremos aqui, ó, um afastamento mais acentuado, né? Menos acentuado do que quando, aqui é menor e quando a curvatura for um pouquinho maior, aqui é maior, tá? Nós iremos perceber que haverá a formação de uma divergência mais acentuada, igual como nós vimos aqui, né? Então, nesse caso, nós tiramos uma curvatura menor, então o que a gente percebe? Que a projeção, ele é um pouco mais distante e a curvatura menor, tá? A projeção dele, da convergência, é um pouco mais próxima. Marcelo, aqui também acontece? Sim, pessoal. Aqui, se a gente for projetar o raio que foi refratado, essa projeção vai gerar uma convergência dos raios que foram refratados mais longe do que quando ele tiver uma curvatura um pouquinho maior.
Então, a curvatura um pouquinho maior vai gerar uma convergência dos raios refratados, do prolongamento dos raios refratados, mais próximo da lente. E é isso que vai me permitir, então, né, a diferenciar um tipo de lente da outra. Bem, a lente divergente, ela vai ter uma representação esquemática, ó, diferente do que a gente viu na convergente, é uma seta de duas pontas para fora. Aqui eu tenho uma seta de duas pontas para dentro, tá vendo? Então, isso vai caracterizar a representação de uma lente divergente. Na prática, aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho um raio de luz que incide sobre uma lente e nós percebemos que esse raio de luz, ele se afasta um em relação ao outro, consequência de uma divergência desse raio de luz. Não vai confundir a convergência que eu falei do lado daqui, das lentes de bordas grossas, com a convergência do lado daqui. Aqui passou, já converge, aqui não. É o prolongamento dos raios refratados que vai gerar uma zona de convergência em um ponto mais próximo ou mais distante da lente. Mas o importante é, se o raio de luz atravessam e convergem, a lente ela é convergente. Se o raio de luz atravessa a lente e diverge, aí nós temos uma lente divergente. Isso é o mais importante, tá bom, pessoal? Bem, nós iremos, então, para a nossa primeira questão, que diz assim: considere uma lente de vidro imersa no ar. Olha o meio no qual ele colocou a lente. O meio é o ar, que está representado no esquema. Ela é uma lente. Aqui, pessoal, que lente é essa aqui, gente? Ó. Ela é uma lente, como ela é uma lente de bordos finos, aí nós já sabemos que trata-se de uma lente convergente, tá bom? Trata-se de uma lente convergente. Então, convergente, eu teria a letra A, vou colocar um pontinho aqui, ó. Eu teria a letra B e eu teria a letra D, tá bom? São esses três tipos de lente. Mas aí, essa lente, ela é uma lente convexo-côncava ou ela é uma lente biconvexa? Biconvexa não pode, porque a biconvexa seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Dois pontos boleados, tá bom? Então, não pode ser a biconvexa. Então, está fora a letra D, está fora a letra E e está fora a letra B, que diz que é divergente. Eu estou agora na dúvida, ou é convexo-côncavo, ou é côncavo-convexo. Tá vendo como é importante a gente lembrar da nomenclatura? Então, olha só, vou voltar aqui na nomenclatura contigo, ó. Ó a diferença. Se a lente for convergente, ela tem que ser côncavo-convexo. Se a lente for divergente, ela já deve ser convexo-côncavo, tá bom? Como ela é uma lente de bordos finos, lembra? Bordos finos, côncavo-convexo. Tu lê de dentro para fora. Se a lente for divergente, aí tu já lê de fora para dentro. Nesse caso seria o quê? Seria convexo, que é de fora, côncavo, que está dentro. Tá bom? Então, essa aí é a dica para você matar o problema. Então, a alternativa correta seria côncavo-convexa. Logo, a lente ela seria uma lente convergente. A alternativa correta, a letra C. Primeira questão, então, resolvida. Vamos para a segunda, pessoal? Um aquário esférico de paredes finas é mantido dentro de outro aquário que contém água. Dois raios de luz que atravessam esse sistema, de maneira mostrada na figura a seguir, que representam uma seção transversal do conjunto. Pode-se concluir que, nessa montagem, o aquário esférico desempenha a função de quê, cara? Aqui, ó. O raio de luz está divergindo aqui, divergindo lá. Tá vendo aqui, ó? Então, esse aquário, ele tem o papel de uma lente divergente. Então, por isso, a alternativa correta seria a letra D de dado. Lente divergente. Vamos para outra?
Questão caiu na prova do Enem. Então te liga, meu irmão, te liga. Diz assim, ó. Um experimento bastante interessante no ensino de ciências da natureza, constitui em escrever palavras em tamanho bem pequeno, quase legível a olho nu, em um pedaço de papel e cobri-lo com uma régua de material transparente. Em seguida, pinga-se uma gota d'água sobre a régua na região da palavra, conforme mostrado na figura. Olha a figura aqui, cara, ó. Ó a figura, ó. Vendo? Que apresenta, que está aqui a figura, né? Mostrado na figura. Que apresenta o resultado do experimento. A gota adquire um formato de uma lente que permite ler a palavra de modo mais fácil, em razão do efeito da ampliação. Então, a gente já poderia dizer, olha, se eu coloco uma gota de água aqui em cima, o formato dessa lente seria isso bem aqui, ó. Como é o nome desse formato? Bora ver o que ele quer? Qual é o tipo de lente formada pela gota d'água no experimento descrito? Gente, é plano convexo. Então, a alternativa correta seria a letra C, plano convexo, porque a superfície da própria régua é plana. Se ele perguntasse a respeito da ampliação, nós já saberíamos dizer que esse tipo de lente seria uma lente convergente, tá bom? Convergente. Beleza, pessoal? Então, matamos aí mais uma questão que caiu na prova do Enem. Vamos continuar o nosso assunto, pessoal? Agora a gente enfatiza o comportamento óptico. A gente falou há pouco que no ar, as lentes de bordo fino teriam comportamento convergente e a lente de bordo grosso, comportamento divergente. Porém, isso depende da propriedade do meio. A propriedade do meio é chamada de índice de refração, tá bom? A propriedade do meio é chamada de índice de refração. De tal maneira que, se o índice de refração do meio externo à lente ele for menor do que o da lente, as lentes de bordos finos serão consideradas lente convergente e a lente de bordo grosso divergente. Se o índice de refração do meio externo for maior do que o da lente, agora a lente de bordo fino terá um comportamento divergente e a lente de bordo grosso terá um comportamento convergente. Sabe o que é interessante? Que o índice de refração do ar vale 1. Vale 1. Então, em geral, o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração do vidro e outros materiais. Tá? Então, se o índice de refração, como a gente falou há pouco, do ar, como ele vai ser menor do que o da lente, por isso que a lente de bordos finos tem um comportamento convergente e a lente de bordos grossos teria um comportamento divergente, tá bom? Bora ver uma aplicação aqui, gente, ó. Chegou a hora de praticar de novo, ó. Quarta questão diz assim: as lentes L1 e L2 são feitas de vidro com índice de refração absoluto 1,5. Então, eu quero já destacar para ti como que ele já está te dizendo que o índice de refração da lente vale 1,5 para a letra A. Ou melhor, é a questão em si, né? Índice de refração da lente 1,5. Indica o comportamento de cada uma delas quando imersa no ar. A lente, essa aqui é uma lente de bordos fino. Então, essa aqui é L1, bordos finos, tá bom? E L2, bordos grossos ou espessos. Vou colocar aqui bordos grossos, tá bom? Então, ele quer saber, primeiramente, letra A, qual o comportamento da lente 1 e da lente 2 no ar. Como é que ficaria, então, aqui? Letra A, nós iremos notar que o índice de refração, neste caso, do ar, que é onde ela vai ser colocada, tá? Do ar, é menor do que o índice de refração da lente. Então, L1, que é bordos finos, vai ter o comportamento
de uma lente convergente. E L2 vai ter o comportamento de uma lente divergente. E na letra B? Na letra B, agora a lente L1 e L2 serão colocadas no líquido com índice de refração 1,8. Então, o índice de refração do líquido é 1,8 e ele corresponde ao meio no qual a lente vai ser colocada. E como o índice de refração da lente é 1,5, o que a gente vai perceber? Que o índice de refração do meio externo à lente é maior do que o índice de refração da lente. Logo, a lente L1 vai ter o comportamento de uma lente divergente. Tá vendo o que aconteceu? E a lente L2 vai ter o comportamento contrário, que seria agora de uma lente convergente. Então, toma cuidado que o meio influencia no comportamento óptico para a formação dessa imagem. Então, meu irmão, fica ligado, muito importante que a gente acabou de destacar. Bem, agora nós passamos a caracterizar os elementos que compõem a lente. E isso aqui é muito importante. Aqui eu tenho uma representação genérica de uma lente, tá bom? Coloquei só como exemplo aqui uma lente de bordos finos. No centro, que equivale ao eixo principal aqui, ó. Esse cara aqui é o eixo principal. E o cruzamento do eixo principal com a lente, ele define uma coisa, CO, significa centro óptico. Às vezes, é colocado só um O. A gente já vai saber que isso aqui é centro óptico. Agora nós teremos dois pontos, o que está antes e o depois da lente. O antes da lente nós vamos estar chamando aqui, na maioria das vezes, de foco principal imagem e ponto antiprincipal imagem. O pós-lente pode ser onde fica localizado o objeto, né? Então, por isso a gente teria, né, o que nós vamos estar chamando de foco principal objeto, que é o que a gente vai estar chamando aqui de F, e o ponto antiprincipal objeto, que é o A. A distância que vai do centro óptico até o foco principal objeto é a distância focal que a gente vai estar simbolizando pelo Fzinho. E aí já sabe também que o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal, coisa que a gente viu, né, lá na aula passada, tá, quando a gente falava do espelho esférico. Então, o que a gente viu no espelho esférico vai servir muito para a gente fazer o comparativo com a lente esférica. Certo? Então, fica ligado. Esses seriam os componentes aí da própria lente esférica. Ó, o ponto antiprincipal objeto ou imagem, ele corresponde, só para a gente poder ter uma noção, ele corresponde ao espelho esférico, fazendo um comparativo, ao centro de curvatura do espelho. Então, o que a gente chama de centro de curvatura do espelho, na lente, nós vamos chamar de ponto antiprincipal. Bem, vamos para as propriedades das lentes. Observa que a própria propriedade da lente é muito parecida com o espelho, pessoal. Primeiro, todo raio de luz que incide numa lente paralelamente ao eixo principal, ele emerge, ou seja, ele tem que passar pela lente. Ele emerge numa direção, tá? Na direção do foco imagem. Então, ele vai passar pela lente e, ao emergir, ele vai lá no foco imagem. Agora, se a lente for divergente, aqui eu tenho uma lente convergente, ó. Se eu tiver uma lente divergente, como é o caso aqui, o raio de luz incide paralelo, refrata ou emerge na direção onde o prolongamento vai no foco imagem, tá bom? Então, essa é a diferença. Enquanto que no convergente ele passa direto, no divergente, o prolongamento do raio que foi refratado é que vai no foco imagem. Segunda propriedade, todo raio de luz que incide aonde? No centro óptico, ele não sofre desvio. Então, se a gente tiver aqui, tanto faz uma lente convergente ou divergente, vai ser a mesma coisa. Terceiro e último caso, todo raio de luz que ele incidir
sobre o foco, ele vai emergir, ele vai refratar paralelamente ao eixo principal. Isso vale para a lente convergente, como vale também para a lente divergente. Ele vai incidir na direção do foco, tá? Principal, objeto, e ele vai refratar paralelamente ao eixo principal. Observa que ele não passa diretamente, mas o prolongamento do raio incidente vai aonde? Lá no foco, tá bom? Então essas seriam as propriedades para as lentes esféricas. Vamos para agora para a montagem da imagem. Formação de imagem nas lentes esféricas. Primeiro caso, para a lente convergente. Todo objeto que é colocado além do ponto antiprincipal, além do próprio centro de curvatura, como é o caso, aqui é ponto antiprincipal, a imagem formada, ela é uma imagem real, invertida e menor que o objeto. O que eu quero destacar agora? Se a imagem vai ser vista pós-lente, tá? Essa imagem, que é formada após a lente, ela é formada pelo cruzamento direto dos raios refratados. Então, toda a imagem formada pelo cruzamento direto dos raios refratados, ela é considerada uma imagem real. Quando é que a imagem vai ser virtual? Quando a imagem for formada pelo prolongamento dos raios refratados. Então, aqui tu está vendo, ela está passando diretamente e ao se cruzar forma a imagem. Então, essa imagem ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida e o tamanho dela é menor do que o objeto. Segundo caso, ou seja, nós também temos uma aplicação, né? Onde é que a gente vê isso? Nas máquinas fotográficas, no olho humano, isso aqui é possível até mesmo na lupa, tá? Se a gente colocar o objeto muito longe da lupa, a gente vai acabar enxergando de forma invertida. Então, também acaba se enquadrando a máquina fotográfica, o olho humano e a lupa, tá bom? Não é uma característica muito da lupa, né? Eu utilizo mais a lupa para poder ver o objeto mais próximo. Segundo caso, quando o objeto é colocado no ponto antiprincipal, equivalente ao centro de curvatura no espelho, olha o que acontece. A imagem é formada pelo prolongamento, ou melhor, pela incidência direta, né, dos raios que foram refratados. Então, é uma imagem real. Aqui é uma imagem real. Logo, essa imagem ela é invertida e do mesmo tamanho do que o objeto. Então, muito importante isso. Ó. Olha a propriedade. Incide paralelo, refrata, passando pelo foco. Incide no centro de curva, ou melhor, centro óptico, não tem desvio. Só aqui já daria a formação da imagem. Tá bom? Terceiro caso. Vamos para o terceiro caso. O objeto agora é colocado entre o ponto antiprincipal e o foco. Quando ele é colocado entre o ponto antiprincipal e o foco, o que acontece com a imagem? Ela aumentou de tamanho, ó, mas ela continua sendo uma imagem real. Ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida em relação ao objeto, e o tamanho dela já é maior do que o tamanho do objeto. Quarto caso, ela é aplicada em projetores, né? Quarto caso, nós não temos uma aplicação, porque neste caso não há formação de imagem. Quando o objeto for colocado diante de uma lente convergente, de forma que ele se posicionar no foco, a imagem vai sumir. Vai formar aqui duas retas paralelas, e como duas retas paralelas se cruzam no infinito, não vou lá para ver, então não há formação de imagem. Quarto e último caso, ou melhor, quinto e último caso, desculpa, o objeto é colocado agora, olha onde o objeto é colocado, ele é colocado entre o foco e o centro óptico. Quando o objeto é colocado entre o foco e o centro óptico, aqui o objeto, o que acontece, cara? A imagem se formou pelo prolongamento do raio refratado. Então, essa imagem, ela é uma imagem virtual. Ela é direita, ela está em pé assim como objeto, e também ela é maior do que o tamanho do objeto. Então, os 5 casos. Posso resumir e classificar da mesma maneira que eu fiz na aula passada para os espelhos esféricos. Côncavo, sim. Então, convergente, ele tem característica da imagem
parecida com o que acontece com os espelhos côncavos, tá bom? Então, é parecido com o espelho côncavo, as características da imagem formada. Então, aquele esquemão que eu botei para ti lá na aula passada, vale para esse também. E, assim, também vale para a lente divergente. A lente divergente, ela vai ter como uma característica muito próxima o espelho convexo, tá bom? Não estou falando de lente convexa, pelo amor de Deus. As características da imagem formada são equivalentes ao do espelho convexo. Diferença, o espelho reflete, a lente refrata. Então, aqui, o objeto colocado diante, em qualquer lugar que o objeto for colocado, diante de uma lente divergente, lembrando que isso aqui é uma lente divergente, como já foi destacado aqui em cima, ó, a imagem formada, ela é uma imagem virtual, porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios que foram refratados, tá bom? Ela é uma imagem direita e ela é menor do que o objeto. Essa é a característica da imagem formada por uma lente divergente, tá bom? Então, é muito importante conhecer essa característica, porque ela é parecida com o espelho convexo. Bem, e o último exercício de hoje, para ver a nossa aplicação, né, a questão número 5, que diz o seguinte: um estudante deseja queimar uma folha de papel, concentrando, né, uma folha de papel concentrando. Eu acho que deveria ser com apenas uma lente, um feixe de luz, ou seja, ele vai concentrar um feixe de luz sobre a superfície do papel, mas ele vai usar uma lente para isso, para a qual ele dispõe de 4 lentes de vidro, cujos perfis são aqui mostrados. Gente, para concentrar os raios de luz, lembra, a lente que vai ter esse comportamento de concentrar raios de luz serão as lentes convergentes. Como fica evidente que a aplicação é feita no ar, então a lente para ser convergente tem que ser a lente de bordos finos. E isso acontece na biconvexa e na plano convexa, ou seja, 1 e 3 seria a lente que vai possibilitar o tipo de comportamento sugerido por esse estudante. Para conseguir realizar seu intento, o estudante poderá usar as lentes 1 e 3, a alternativa correta, letra B de bola. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Não esqueça de seguir o nosso Instagram e dar um joinha no nosso canal. Tchau, tchau, gente.